Cannabis medicinal. O que esperar? Durante 2 semanas, o blog Dor Crônica juntou nada menos que mais de centenas de dúvidas de visitantes sobre a cannabis medicinal. Algumas sobre o que é cannabis e a maioria sobre se ela é capaz de curar doenças e dores crônicas. Então, vamos em partes. O que é a cannabis? O uso da planta, ou melhor dizendo, o uso de certos compostos desta planta para fins medicinais. Como assim? A maconha funciona como remédio, mesmo sendo psicotrópico? Sim e não. Os produtos da cannabis hoje resultam basicamente de 2 compostos moleculares da planta cannabis, de nomes quase impronunciáveis, melhor conhecidos como THC e CBD. O THC é a parte psicoativa, o CBD não. A cannabis medicinal usa principalmente o CBD e porcentagens mínimas de THC, não gerando o potencial psicoativo. A cannabis recreativa, aquela que te faz ver borboletas, mesmo se estiver na pior, privilegia o THC. Bom, e como esse tal de CBD age no corpo para curar uma doença? Para começar, ele não cura. Por enquanto, alivia sintomas. Sintoma da dor, por exemplo. E não em toda e qualquer doença. Então, como funciona? De maneira semelhante às substâncias químicas que o próprio corpo produz para nos manter equilibrados. O nosso corpo produz os endocannabinoides. Guarde esse nome aí. Você vai ouvir muito daqui para frente. Neste momento, você talvez esteja equilibrado, isso é, sem febre, sem sentir muito frio ou calor, com batimento cardíaco e pressão normal. Isso é estar equilibrado. Os endocannabinoides, que foram descobertos em 1964, eles constituem uma espécie de farmácia portátil, está dentro da gente. E como eu ia dizendo, tem o objetivo de manter o equilíbrio orgânico, que por sinal vive sendo ameaçado por bactérias, vírus, mudanças de clima, estressores e até pela própria genética. Tudo isso tende a tirar o organismo do prumo. E os endocannabinoides estão aí para nos ajudar a não sair do prumo, para manter o equilíbrio, a homeostasia. E como eles fazem isso? Pense num endocannabinoide como se fosse uma chave. Pode ser a chave da sua casa, por exemplo. Imagine o corpo coberto por fechaduras. Os endocannabinoides abrem essas fechaduras, chamadas de receptores. E após ingressar no interior da célula, deflagra um processo químico que colabora na regulação de uma série de funções e processos orgânicos, incluindo sono, humor, apetite, memória, reprodução, fertilidade, enfim. A função dos endocannabinoides, em suma, parece ser a de sinalizar em nível celular, dentro da célula, onde há necessidade de reparo, assim preservando o equilíbrio interno do corpo.
o que nem sempre é conseguido, infelizmente. E daí, quando isso não acontece, aí entram os fitocannabinoides, CBD, THC. Os fitocannabinoides, eles vêm da planta. Essa planta chamada cannabis. O que elas fazem? Exatamente a mesma coisa que os seus parentes produzidos pelo nosso corpo fazem, os endocannabinoides, mantendo o bom humor, por exemplo. Mas vamos ao que interessa. A pergunta de maior frequência no blog sobre cannabis foi se o CBD alivia os sintomas das doenças crônicas, sem contudo fazer mal ao paciente. Isso é real? A resposta é não. Hoje ainda não temos dados confiáveis para afirmar isso, com exceção do uso no câncer, na epilepsia, no autismo, que apresentam estudos maiores. Mas lembrem-se, a medicação alivia os sintomas, não cura a doença. Fora isso, as pesquisas sobre cannabis medicinais ainda são poucas e as amostras usadas muito pequenas. Por outro lado, é inegável que as boas evidências retiradas de testemunhos de uso pessoal fornecidos por milhares de pacientes seja real. Mas essas evidências carecem de valor científico e por isso não há como garantir, por enquanto, a eficácia terapêutica na cannabis medicinal no tratamento de doenças e dores crônicas em geral. Mas temos muito ainda a observar e acompanhar. Com certeza serão boas as notícias.